Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E sim, um alienígena me contou quem são os arcturianos, pleiadianos e sirianos, e eu não estou zoando. Quando eu falo um alienígena, eu não estou falando de um ser extraterrestre que desceu de uma nave, veio e falou: Edu, esses seres aqui são assim, assim e assado. Mas eu estou falando de um Bashar, que é um ser que é canalizado por um médium há mais de 40 anos e já foram feitos testes no cérebro desse médium para medir as frequências cerebrais dele, enquanto ele canaliza essa entidade que se auto-intitula Bashar, e esses testes revelaram que o cérebro dele realmente fica num estado completamente diferente de um ser humano tradicional, o que nos leva a uma grande curiosidade do que esse ser fala. E eu pessoalmente acompanho ele há mais de 8 anos, e não é nem por causa dessas histórias sobre seres extraterrestres, mas é sobre as compreensões de como a gente na prática cocria uma realidade mais positiva, se liberta das nossas limitações interiores e consegue se permitir viver numa vibração mais elevada. Então nesse vídeo aqui eu vou te trazer a perspectiva que eu escutei, do Bashar, dessas civilizações aqui, e qual que é a relação delas com a história da humanidade e com o nosso futuro próximo. Vamos lá. Essa imagem que você tá vendo aqui, ela é uma imagem que o Bashar deu pra gente numa transmissão chamada The Interstellar Enneagram, que na verdade é uma sequência de 6 transmissões que ele fez em 2014, onde ele contou a história da humanidade, onde ele contou a história de Orion, dos Greys, dos Anunnaki, dos Essassani, das raças híbridas e também dos Sirianos, Pleiadianos e Arcturianos. Ele não necessariamente contou com detalhes a história detalhada de cada uma dessas civilizações, mas ele contou a história de como cada uma delas se conecta com a Terra e com a humanidade, principalmente nesse período do tempo que a gente está vivendo agora. Então eu já fiz outros vídeos aqui no canal, vai estar vendo aqui no card, falo sobre o que ele fala sobre os Greys, sobre o que ele fala sobre a história real da humanidade. E se vocês quiserem, eu posso fazer um em breve sobre Orion e um passado antigo, que não tem nem a ver exatamente com a humanidade, mas tem a ver com as nossas almas, muitas das nossas almas aqui, e os desafios que a gente vivencia hoje em dia. Então se você quiser um vídeo que eu fale sobre Orion, comenta aqui embaixo, batendo 300 comentários eu faço. E no último vídeo que eu falei sobre os Greys, principalmente, eu tinha colocado a meta de vocês baterem 500 comentários para eu fazer esse vídeo aqui. Vocês bateram 300 e eu tô muito afim de fazer esse vídeo, então bora que bora. A gente tem como meditar olhando para esses símbolos, e na medida que a gente respira e sente, permite que a nossa sensibilidade se expanda e entre em contato com essa vibração por 15 minutos que seja, a gente está basicamente fazendo uma ponte de energia, uma ponte vibracional com a vibração dessas civilizações, podendo ter experiências sim de receber informação do campo dessas civilizações, ou simplesmente tendo experiências de lembranças, de vidas paralelas que a gente tem, diversos tipos de troca de informação, mas é como se você ligasse para um amigo pelo telefone dele, só que telepaticamente. A ideia é você pegar esses símbolos aqui, especialmente nesse vídeo, a gente vai estar falando dos 3 símbolos no topo aqui, que são os Sirianos, Arcturianos e Pleiadianos, utilizar esses símbolos para você poder canalizar informação, inspiração desses símbolos, para que tenha um alinhamento mais fácil, mais transparente do seu eu físico com o seu eu superior. Então assim, nesses 9 símbolos, os 3 de baixo representam a base e a origem da nossa civilização e os primórdios, vamos dizer assim. Então ali a gente vai ver os Greys, a gente vai ver os Anunnaki e a gente vai ver Orion também. No meio ali temos a Terra, o símbolo da Terra, os Essassani e os Yael, que são raças híbridas, que, por exemplo, o Bashar é da raça Essassani, que hoje em dia estão compartilhando informação e emanando energia para facilitar com que a gente faça essa transformação planetária que a gente precisa fazer nesse momento, essa expansão de consciência humana, para que a humanidade possa acessar mais a natureza da realidade, a natureza da consciência e o fato de que nós somos todos co-criadores empoderados, só precisamos lembrar disso. E as partes de cima, que é o tema desse vídeo, vão falar dessas 3 raças, que eu já falei, Arcturianos, Sirianos, Pleiadianos, e que vão falar mais do nosso futuro. São mais seres como guias mesmo, seres que já estão num estado muito mais avançado, para frente de nós, podem servir como espelhos ou simplesmente guias mesmo para nos mostrar por onde seguir na medida que a nossa civilização se transforma e evolui. Começando pelos Sirianos, eles estão representados aqui por esse símbolo, Você pode meditar nele para se conectar com os Sirianos. Lembrando aqui que a ideia é que eles existem, então, na constelação que a gente conhece como Sírios, que tem 2 planetas, tem Sírios A e Sírios B. E a ideia que o Bashar explica é que essa civilização, ela tem 2 camadas. Tem um aspecto dessa civilização que são seres da 4ª densidade, ou que a gente chamaria da 4D normalmente, que não é tipo, que nem, por exemplo, que a humanidade está na 3ª densidade, ainda a maioria da humanidade, que esqueceu da verdadeira essência. Eles já têm consciência da essência espiritual deles, mas eles ainda são físicos, por mais de que eles já exibem aspectos espirituais. Ou seja,
Eles têm a sensibilidade ampliada, têm a conexão com o plano espiritual, eles vivem a partir da inspiração deles, têm essa conexão mais direta com o eu superior, sem vivenciar essa experiência de separação e certos tipos de negatividade que a gente vivencia aqui na Terra. Eles são uma civilização unificada, e eles são seres que fisicamente a gente reconheceria como se fossem humanoides meio anfíbios, assim. Eu gerei uma imagem com o ChatGPT, você pode ver ela aqui, né? Deve estar na thumb também, eu imagino. E eles são seres, então, que podem entrar na água, podem passar longos períodos embaixo d'água, tem muito mais água no planeta deles, e eles podem também sair da superfície do planeta e passar bastante tempo respirando de uma forma aeróbica e ainda sobrevivem. Então esses Sirius meio anfíbios, eles já visitaram a Terra vários momentos, né, no passado principalmente, e uma das aparições mais conhecidas hoje deles foi com a tribo Dogon, que é uma tribo da África, que tem registros até mesmo, você pode fazer sua pesquisa depois, de terem tido contato com esses seres que eles chamavam de Nomos, que eram seres que eles descreviam como peixes, né, e que ensinaram eles várias coisas. Então a ideia que o Bashar traz, né, é que eles entraram sim em contato com a civilização, com os Dogons, e eles ensinaram agricultura, matemática e entendimento sobre fenomenologia celestial na época, e os Dogons registraram isso, por isso que temos esses registros ali dos Dogons tendo contato com esses seres das estrelas. E um detalhe que o Bashar conta é que o nome que eles dão pra eles mesmos, né, quando pronuncia verbalmente, é Os. Então quando eles se apresentaram pros Dogons, eles falaram Nomos. Por quê? Porque Nom é somos, nós somos os. Só que daí eles pegaram como se fossem Nomos e começaram a chamar assim. Então eles ainda estão em contato com a Terra vibracionalmente, mas fisicamente eles não visitam há algum tempo. Porém, depois dos contatos abertos, eles vão visitar também, claro. E aí tem a outra camada dos sirianos, que daí é uma consciência de dimensão superior mesmo, onde eles vivenciam na sexta densidade, que é tipo um plano acima ainda do plano espiritual, de nível de complexidade e profundidade, e que, sinceramente, eu não faço ideia a magnitude de como que é esse nível de experiência, mas eu visualizo ali tipo como um fractal interconectado, no mínimo assim, uma experiência de fractal interconectado. E a ideia é que a gente pode se conectar com essa energia deles, principalmente com essa energia espiritual, dessa sexta densidade, para aumentar o nosso insight, aumentar a nossa inspiração, aumentar a nossa transparência entre a mente física e o eu superior e trazer ideias e soluções criativas aqui pra Terra mesmo. Então o Bashar traz que tem uma tríade muito interessante que dá pra gente se conectar, que é a Terra com Sirius e com o planeta Essassani, que é o planeta do Bashar. E que a gente focando nesses símbolos aqui, por exemplo, e se conectando com essas frequências, a gente consegue acessar uma frequência de inspiração muito aprofundada, tá? Então, se você sentir, experimenta isso aí. E depois conta nos comentários como foi. Como que os sirianos se relacionam com a humanidade? Não tô falando que é pra você acreditar nisso, tô trazendo que é o que o Bashar trouxe. Pra mim, acho bem interessante, ao mínimo, assim, considerar essas histórias. A ideia é que aqui, ó, no Enneagrama Interestelar, se você ver ali embaixo, tem os Proto-Sapiens, que aí são basicamente os seres humanoides que deram origem aos seres humanoides da nossa galáxia. E aí qual que é a ideia? A ideia é que esses seres aqui, o Bashar não deu muitos detalhes sobre ele, visitaram a Terra milhões de anos atrás, na época dos dinossauros ainda. E o que o Bashar explica é que uma das formas naturais de evolução das espécies no nosso universo é através de hibridizações mesmo, então de espécies inteligentes introjetando o DNA delas em outras espécies e criando híbridos é uma das formas do DNA se multiplicar no universo, é uma das formas que existe mesmo. Então a ideia é que esses Proto-Sapiens visitaram a Terra na época dos dinossauros, pegaram um pouco do DNA dos dinossauros, misturaram com o deles, criando híbridos que, por exemplo, surgiram dali, o que a gente chama dos reptilianos, que também é um tema de outro vídeo sobre o que o Bashar fala deles, que é algo bem simples na verdade. O Bashar explica que eles não são maus em si, mas que por conta deles ativarem na gente, quando a gente olha pra eles, o lado instintivo do nosso cérebro, o lado assustado do nosso cérebro, isso dá uma sensação de medo, e aí por isso que foi criada tantas teorias de conspiração sobre eles, mas que eles não são seres negativos necessariamente. Não são tão conectados com a humanidade, mas também não querem o mal da humanidade, entendeu? Enfim, então daí os reptilianos foram criados pelos Proto-Sapiens e os sirianos são uma hibridização que tem DNA dos reptilianos. Então, se for pegar a origem deles, do DNA deles, vai voltar em algum momento aqui pra Terra, e essa é uma das principais conexões que eles têm com a gente, é meio que veio da mesma piscina de DNA, como o Bashar fala. Então agora vamos para os Pleiadianos, que são os mais famosinhos, né, que a gente mais escuta falar, canalizações. Vamos trazer aqui o que o Bashar fala sobre os Pleiadianos. A ideia que ele traz é que a origem dos Pleiadianos é que eles são, digamos assim, uma reverberação, uma continuidade do que foi em algum momento Orion, que eu ainda posso fazer um vídeo falando sobre, mas que é uma história de transformação de muita sombra para muita luz, então foi uma transformação profunda ali de energia negativa que aconteceu. E aí depois que eles viveram essa transformação e viraram positivos de fato, eles começaram a se espalhar pelas estrelas, criaram civilizações em diferentes sistemas estelares, como por exemplo o sistema estelar Liriano, e um dos sistemas estelares que esses seres que vieram de Orion
criaram civilizações foi no sistema pleiadiano. A ideia é que eles são esses primos distantes nossos, por quê? Porque as energias de Orion também estão conectadas com a história da humanidade, segundo Bashar, que são essa história de transformação, de muita energia de conflito, desafio, governos autoritários, violência, guerra. Então a ideia é que como a gente contém conexão com Orion, a gente contém uma grande conexão com os pleiadianos também, eles são como se fossem primos bem distantes, mas primos. Como civilização, eles servem quase como um modelo pra gente seguir. Na medida que a gente for aprofundando nos contatos, acontecendo cada vez mais essa consciência global de que extraterrestres existem, eles vêm estando em contato com a humanidade há muito tempo, por trás dos panos. Os pleiadianos serão os que vão vir na linha de frente porque eles são muito parecidos com a gente e eles servirão também como esse modelo de como que a gente pode se expressar enquanto civilização, expressando o nosso máximo potencial aqui na Terra e eventualmente até mesmo virando OVNIs de outras civilizações na medida que a gente se juntar com a aliança interestelar. Então eles vivenciam o que a gente vai vivenciar em algum momento na medida que a gente desenvolver ideias como energia limpa, irmandade, fraternidade real, mais profunda, familiaridade entre toda a humanidade, onde quando não tiver mais fronteiras, quando o planeta estiver unificado de fato, eles vão servir como esse grande modelo, esse grande exemplo, esses irmãos das estrelas mesmo. Muito parecidos com a gente. E agora falando dos arcturianos, muita gente traz os arcturianos como esses seres dessa imagem aqui, mas o que Bashar traz é que os arcturianos na verdade eles não são físicos. Eles são seres completamente espirituais, já estão em outras dimensões, e eles funcionam aqui na Terra auxiliando de uma forma bem específica, que é através do que o Bashar chama, que é o portal de Arcturus, o Arcturus Gate, que é basicamente uma frequência vibracional que eles emanam, que auxilia com que principalmente as gerações novas de crianças, seres que nascem aqui na Terra, consigam se alinhar vibracionalmente especificamente com aquela vibração para não esquecer tanto de quem a gente verdadeiramente é. Então a ideia é que quando a gente vivencia aqui essa encarnação aqui na Terra, uma coisa que vem acontecendo há muitos séculos aqui é que o ser humano esquece profundamente dessa sua origem estelar, espiritual, consciencial e fica muito preso no personagem. E a ideia é que essa frequência arcturiana, na minha interpretação, ela nos ajuda a não se perder tanto no personagem e lembrar de quem a gente é lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Essa é a nossa essência primordial. E subir para acima dos estigmas sociais, julgamentos que a gente aprende, para que a gente possa viver a partir do nosso ser de luz mesmo, cada vez mais. Então, se conectando com os arcturianos, isso facilita para você lembrar de quem você é e não esquecer dessa energia que vem lá do seu centro, que não tem a ver com pensamentos, estigmas, definições, caixas que a sociedade te coloca, que vai além disso, que é essa consciência infinita, amorosa que você é. Segundo Bashar, é por isso que tantas crianças que vêm encarnando nos últimos tempos são prodígios dessa forma, têm lembranças de vidas passadas, têm uma sensibilidade mais acurada, tem muito a ver com os arcturianos. E segundo Bashar também, depois que acontecerem os contatos abertos, que segundo ele agora a maior probabilidade que isso vai acontecer em 2027, que ele fala que é o ano que tudo vai mudar, a gente vai ter uma maior compreensão, porque a gente vai receber a nossa história na perspectiva de seres que vêm observando a gente há muito tempo enquanto civilização, para que a gente possa saber como foi Atlântida, Lemúria e até mesmo civilizações que a gente não faz nem ideia de que existiram. Eventualmente, na medida que a gente mudar as coisas que são necessárias mudarem aqui nesse planeta e dentro de nós mesmos, né, porque é todo um espelho, a gente vai se tornar o OVNI de outras civilizações e aí essas outras civilizações vão ter as suas próprias discussões sobre a nossa existência e coisas assim, da mesma forma que a gente tem discussões hoje sobre a existência de seres extraterrestres. Trazendo de volta aqui, os sirianos têm esses dois aspectos, segundo Bashar, né? O aspecto onde eles têm um aspecto físico, que são mais anfíbios, conseguem viver na água e fora da água, e o aspecto de sexta densidade, onde eles são seres espirituais e nos auxiliam vibracionalmente. Os pleiadianos são esses seres que vêm de Orion ali, se for pegar na origem, tem essa conexão com a gente por causa disso, são muito parecidos fisicamente e serão um modelo civilizatório na medida que a gente avançar nos contatos. E os arcturianos nos auxiliam mais num lugar vibracional, nos disponibilizando a frequência do portal de Arcturus pra gente poder manter a lembrança de quem a gente verdadeiramente é, mesmo em meio ao caos, às vezes, que a gente vivencia no nosso mundo. Segundo Bashar, na medida que a gente expande a nossa consciência e reconhecemos que a realidade é só uma projeção da nossa consciência, que a gente tem a capacidade de co-criar uma realidade diferente e, de fato, co-criarmos uma realidade tanto individual quanto coletiva mais positiva, entendendo que é a gente que escolhe essa vida, entendendo que nós que escolhemos essa experiência, nós evoluiremos para uma realidade mais conectada, mais livre, mais limpa, mais amorosa, mais familiar aqui na Terra. E esses seres, segundo ele, vêm para nos guiar para uma realidade que vai além dos nossos maiores sonhos. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando só a história que o Bashar conta sobre Orion, comenta aqui, 300 comentários, eu faço o vídeo, beleza? Então, se você curte esse tipo de histórias e quer entender melhor sobre o que o Bashar fala, por exemplo, da história da humanidade, tá aqui esse vídeo para você aproveitar.